natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que... Fala pessoal, Fabiano Capri. Hoje nós estamos aqui com a Renata Mendonça, conselheira tutelar de São Vicente. Vamos conversar um pouquinho sobre as crianças de forma geral e todo esse mundo que envolve aí, né, as crianças. Esse ano é um ano de escolhas, então como é que está o processo lá? Vou explicar um pouquinho aqui também, enfim. Então, acompanha aí que tem bastante informação. Renata, obrigado por receber o nosso convite. Fique à vontade, se apresente, fale um pouquinho de você. Vamos lá. Uma boa tarde, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Renata Mendonça, eu estou conselheira tutelar em São Vicente. No meu segundo mandato, estive conselheira em 2006 até 2009, retornei agora em 2020 e estamos aí na garantia de direito das crianças e dos adolescentes. Bacana. Renata, começa contando pra gente como é que foi a sua primeira prova, né? A sua primeira participação aí, o que te motivou a participar, né, de todo o processo do Conselho Tutelar no último ano de escolha, né? A primeira vez que eu estive no conselho foi em 2006. Eu tinha uma tia que tinha sido candidata e ela não poderia mais, porque antes só poderia ser candidato 2 mandatos e tinha que se afastar. E ela falou, não, Renata, vai, você vai gostar. Aí eu falei, tá bom. Eu tinha 24 anos. E eu fui, na primeira semana me deu um desespero, porque eu falei, não quero, que coisa de louco, eu não quero isso, só coisa ruim. Me deu um desespero muito grande. Aí ela sentou comigo, conversou e falou assim, não, vai e tem que esquecer quando sai de lá. É difícil, Fabiana, você sair de lá e você simplesmente esquece o que aconteceu. Não dá. O psicológico fica muito abalado. Mas aí eu comecei a me envolver e eu vi que era o que eu gostava mesmo de fazer. 2009 acabou o mandato, eu não continuei, não tentei a reeleição porque eu tinha um filho pequeno na época. E ele reclamava, né? Eu deixava o meu filho em casa para cuidar das outras crianças. Ele reclamava, eu não achei justo e não me candidatei novamente. Em 2019 foi quando eu retornei. Eu fui ao conselho fazer uma denúncia e eu fui mal atendida. Aí eu olhei e eu falei, meu, como que é isso? Eu falei, já não teve dá. do outro lado, Exatamente, né? exatamente. Eu falei, não dá. Aí eu falei, eu vou ser candidata. Aí eu fui e saí e graças a Deus estamos aqui. Eu gosto, eu amo esse trabalho. Não é fácil, mas eu gosto. E como é que foi o processo nesse 2019 que você participou? Uma baderna, uma bagunça. O processo eleitoral Desde a documentação, prova, documentação, todo esse exatamente, processo. abrir o processo, você vai, entrega a documentação todinha, depois tem o processo, faz a prova estava muito difícil, ainda eu estava muito tempo afastada, né, dei uma estudadinha assim, estudei pouco, então para mim foi bem difícil a primeira, na verdade a segunda, né, 2019, isso foi bem difícil. Depois, no dia da eleição, aí tem a prova, depois começa o processo eleitoral. No dia da eleição houveram muitas falhas, porque aqui em Santos foi urna eletrônica, Isso. em São Vicente foi célula. Então, foi muitos votos impugnados, porque não tinha assinatura do pessoal da mesa, do CMDCA, urna que tiraram o lacre e não poderia ter tirado. Então, assim, 3 horas de fila para votar. Então, você imagina uma eleição que não é obrigada a votar. A pessoa vai lá porque é amigo, porque conselho tutelar é um voto de amigo, né? Vai lá e fica 3 horas numa fila. É complicado.
Este ano parece que está mais organizado, o promotor pediu que fosse urna eletrônica, estão trabalhando para isso, já nos disseram que será urna eletrônica. A prova foi ontem, eu estava morrendo de medo, graças a Deus deu tudo certo. A prova foi muito puxada, né? Então, é difícil falar assim, ai, foi fácil. Para mim foi fácil. Mas foi fácil porque eu estudei, nos últimos 3 dias eu tinha estudado exatamente o que caiu na prova. Então, eu e mais uma conselheira, quinta, sexta e sábado, o dia inteiro trancado estudando. E assim, nós saímos de lá dando risada porque, caiu exatamente o que nós estudamos. Para nós foi fácil por isso, né? Mas quem não estudou ou quem estudou outra coisa, porque é difícil você gravar tudo. E agora, quais são os próximos passos lá? Quando é que sai a resposta? Enfim, como é que é? Quarta-feira sai a lista oficial dos candidatos, os que passaram na prova. Aí tem o prazo para recurso, se alguém for entrar para recurso tem 3 dias. E depois eles vão dando todas as informações do processo. Ah, legal. Vocês também devem ter um curso, mais ou menos como é o processo? Sim, já a presidente da comissão eleitoral já mandou uma mensagem hoje que ela fez um grupo com os candidatos dizendo que a próxima reunião é obrigatória a presença de todos. E lá vocês vão ter teste psicológico? Tem alguma coisa anormal do que já foi na última? Não tem nada. É a documentação tudo ok, a prova, passou na prova tudo ok, eleição, não tem mais nada. Tá. Aqui em Santos o processo é um pouquinho mais diferente aí, que a gente tem acompanhado, né? Teve a parte documental, né? Teve a prova, teve a parte do teste psicológico. Esse né? ano, né? Isso. Nunca teve isso. Foi a primeira vez, foi agora. A prova também foi aplicada pelo Instituto, não foi, né, a promotoria que aplicou a prova. Então agora tem as próximas fases aí, que parece que é um curso, tem mais algumas fases aí em Santos aí para se efetivar como todo o processo para se chegar na parte eleitoral. Mas aqui, pelo menos na última eleição, já foi urna eletrônica, né? Legal. Teve assim, né, algumas denúncias, algumas coisas que aconteceram ao longo do período eleitoral, enfim, que foram direcionadas para o Ministério Público, teve algumas coisas nesse sentido, mas deu tudo certo, enfim, correu tudo bem, enfim, não teve nenhum grande tumulto que se estendesse fora do período eleitoral. Por mais que se teve prova ou não, enfim, mas acabam tudo ali no período eleitoral, acho que deve ter sido mais ou menos como foi em São Vicente, porque senão a gente ficaria sabendo aí pelos noticiários. É verdade. Né? Em São Vicente, a prova de ontem foi o mesmo instituto que aplicou aqui em Santos. Tá, legal. Acho que deve ser uma padronização esse tipo de prova na mesma ideia, como se fosse de concurso público, né? Acho que é a mesma... Creio que sim. A mesma ideia. Na última eleição, você tem mais ou menos a ideia de quantas escolas foram? Eu não me recordo. Mas lá também tem essa situação de juntar escolas. Junta a escola, fica a escola mais próxima. Mas assim, eu já tinha até pensado nisso para poder conversar com o pessoal que está na organização, porque em São Vicente não foi o suficiente o número de escola que colocaram. Foi o que eu te falei, teve escola que teve fila de 3 horas, então não dá para você ficar 3 horas numa fila para votar. Aqui teve bastante alteração nesse sentido, tinha bastante escola espalhada pela cidade, e como ela já era um processo eletrônico, era mais rápido. Mais rápido, exatamente. Acho que a única coisa que aqui ainda confunde são 3, né? Que aqui em Santos você vota em 3 candidatos. Como é que é lá em São Vicente? Em São Vicente vota em 2. Na última eleição... Quantas vagas são? São 10 vagas, 10 titulares e 10 suplentes. Aqui em Santos são 3, 3 votos. E são 15 titulares e 15 suplentes. Nós estamos em São Vicente na luta para abrir o terceiro conselho, que já temos números para isso, então estamos na tentativa e expectativa. Isso é meio que uma organização de gestão financeira, né? Porque envolve bastante coisa, né? Além da estrutura física,
Mas envolve boa vontade também, né? Infelizmente, até o momento, nós não tivemos. Uma das muitas coisas que precisam é boa vontade, Exatamente. até porque a gente sabe que a gente está tratando com uma faixa etária que não tem muita noção das coisas. Né? Exatamente. E vamos entrar aí um pouquinho nesses lados mais polêmicos aí. Lá vem as polêmicas, misericórdia. Não, mas tranquilo. O que chega para vocês no caso de demanda escolar? Né? Por exemplo, não tem vaga ou tem vaga. Vamos falar primeiro dos que não tem vaga, né, de forma geral, porque a gente sabe que cada aluno matriculado na escola, o poder público tem um valor que ela pode receber em cima disso. Então é interessante para o município ter aluno na escola, assim como para o estado também. Mas como é que é isso no dia a dia, essa parte de vagas nas escolas lá em São Vicente? Não, eu não tenho dificuldade em questão de vaga em escola. Às vezes a mãezinha chega lá, criança fora de escola, eu já mando ofício na mão dela mesmo. Para a Secretaria de Educação, eles resolvem na hora. A questão de vaga em creche, um pouquinho mais demorada, porque nós não temos número suficiente de creches. Porém, esse tipo de ofício envio diretamente para a SEDUC. Eles demoram um mês, mais ou menos, para dar resposta, mas normalmente resposta positiva. Eu não me recordo de ter recebido uma resposta negativa de vaga em creche. Mas também, se eu recebo, eu já mando para o Ministério Público, porque é direito da criança. Então, não é problema meu se tem ou se não tem. A criança precisa, você tem que arrumar. A maior dificuldade na questão da educação, o ano passado e no início desse ano, foi a questão de profissional de apoio em sala de aula. Então, o ano passado, logo no início do ano, uma mãezinha procurou o conselho e ela tinha um grupo de mães, tinha mais de 150 mães e não tinha um profissional de apoio. Então, assim, abrimos processo, enviamos para o Ministério Público. Foi uma situação, tínhamos saído de uma pandemia, então o número de crianças na rede pública aumentou, e aumentou muito, e não tinha profissional suficiente. Então o ano passado todinho foi essa briga por conta de profissional de apoio. No início desse ano, continuou a mesma luta, porque começou o período escolar, todas as crianças indo para a escola e as crianças que precisavam do profissional de apoio chegavam na escola, às vezes ficavam 1 hora, 2 horas, eles mandavam o responsável buscar, porque aquela criança não poderia ficar lá. Então começou outra luta, mas graças a Deus, no período mesmo que eles disseram que ia normalizar, porque as mães procuraram em fevereiro, eu falei para elas, espera começar as aulas pra gente ver se vai continuar esse problema. Continuou, mas quando a Secretaria de Educação falou até março resolveram, porque assim, todas as mães que vão hoje até o conselho, a gente pergunta, não, já tem. Então, graças a Deus, tá tudo no caminho certo, por enquanto. Bacana. Vamos a uma outra relação ainda na área de educação, a relação com as instituições de ensino, seja uma escola, seja uma creche. Como é que é essa relação, no caso, com os conselheiros tutelares? Chega alguma coisa para vocês? Não chega? De problemas internos na escola que às vezes, né, teoricamente, o conselheiro deveria acompanhar. Tem alguns casos desses lá? Como é que é isso? As escolas são muito parceiras nossas, muito parceiras, liga, faz denúncia, encaminha relatório. E não só a escola da rede pública, não, até a escola da rede privada encaminha relatório para nós, maus tratos, eles estão bem orientados. Então, assim, no começo, às vezes as pessoas acham que porque é privado não tem acompanhamento. Exatamente. Né? Então não é bem assim. Às vezes, quando começa o ano escolar, a gente gosta de estar nas escolas para estar se apresentando, para eles verem que o conselho tutelar é para ser parceiro ali, não é... Tem gente que vê o conselho como inimigo, né? E não é assim.
Nós estamos tudo ali, eles estão cuidando de criança, a gente está ali para garantir o direito deles, então a gente tenta ter a maior parceria possível. Bacana. Bom, acho que a relação, pelo que você passou aí, é bem bacana. Melhorou, no começo não era. Eu tenho algumas ressalvas que alguns professores, né, enfim, comentaram aí que... Mas aqui, você está falando de Santos, né? Tá. Que tinham outras expectativas e, né, não estão conseguindo suprir. Mas, enfim... Mas é assim, A gente não sabe porque cada caso realmente é um caso, é uma situação, enfim, às vezes as coisas não chegam na ponta, né? Mas eu vou te dar um exemplo. Às vezes, a escola, porque as pessoas gostam muito de criticar o trabalho dos outros, né? Às vezes a escola fala mal do conselheiro, só que ele vem com uma demanda que não é atribuição do conselho, que não tem como o conselho fazer. Eu vou te dar um exemplo. Um dia ligou uma pessoa da escola e falou assim, você tem que vir aqui na escola. Eu falei, tá, o que aconteceu? Furtaram o celular. Aí eu falei, furtar no celular, você chama a polícia? Eu falei, não é o conselho tutelar, você tem que chamar a polícia. Aí ela ficou brava, foi muito mal criada o telefone, não deixou eu explicar. Eu desliguei o telefone, ligou o responsável da GCM. Aí ele falou assim pra mim, conselheira, meu pessoal tá lá na escola porque houve um furto de um celular. Eu falei, eu orientei o responsável da escola. Se houve um furto, ele tem que chamar a polícia. Aí ele falou assim, não, mas falou que tá esperando você porque só pode revistar as crianças a hora que você chegar. Aí eu falei pra ele, você acha que eu tô ficando louca? Eu falei, você acha que eu vou chegar lá e vou falar, pode revistar a criança? Eu falei, não vai revistar nem ele sozinho e muito menos na minha presença. Ele falou assim, então eu posso mandar meu pessoal embora? Eu falei, eles não deveriam nem estar lá. Essa responsável da escola, ela fala para Deus e o mundo, o conselho tutelar não presta. Mas como que eu ia lá? Houve um furto de um celular. Onde tem furto é o quê? É polícia, não é o conselho tutelar. Aí vou lá para revistar as crianças, gente, mas perdeu a noção de tudo. Então essa pessoa, ela sai falando para todo mundo que o conselho não presta, que o conselho não quer trabalhar. Então a gente sempre tem que ver os dois lados, né? Não vou nem falar muito, porque é um tema, né, complicado. Que é difícil. Mas até quem está no meio não tem noção do que... Né? Exatamente. Mas o pior de tudo é você estar ali falando, explicando, e a pessoa falando, não, mas tem que vir. A pessoa gera dificuldade no entendimento. Exatamente. Né? Que é para, né, tentar terceirizar. Bom, eu queria, na verdade, um outro tema polêmico, que eu sei que aqui em Santos a gente tem essa dificuldade, eu não vejo, né, carro do Conselho Tutelar com adesivo de Santos e tal. Como é que é em São Vicente? Vocês têm veículo próprio? Não tem? É fácil esse deslocamento, né? Enfim, como é que é feito isso? Quando eu entrei em 2020, eu estava numa situação bem difícil, nós não tínhamos carro, era um carro emprestado da Secretaria de Assistência, e assim, aqueles carros caindo aos pedaços, nós tínhamos bastante dificuldade. O ano passado, se eu não me engano, eu acho que foi ano passado, no início do ano, vieram 2 carros, o da área insular veio da deputada Maria Rosas, ela encaminhou um kit pro área insular, e a deputada Rosana Vale encaminhou um para a área continental. Então agora nós temos 2 veículos. O nosso até deu problema agora, o da área insular foi arrumar aí antes do feriado e tá lá, mas se Deus quiser essa semana já... E 2 veículos dariam conta para o atendimento geral? Não? Não, um para a área continental e um para a área insular. Na verdade, nós temos demanda que precisaria de mais. Porém, o dia de plantão do conselheiro é o dia que ele sai. O carro é dele, ele vai fazer as visitas que ele tem para fazer. Uma vez por semana que você tem o carro para fazer as visitas. Tá, não, bacana. Vou entrar um pouquinho na área da saúde, né? Acho que é um tema bem interessante aí, bem polêmico também, porque, né, traz a informação, né, para ser divulgada. Nós tivemos aqui com o secretário adjunto de saúde, ele passou para a gente que parece que é nível regional, né, aí cada secretário, né, de saúde tem que ter essa visão e passar,
mas parece que são 10 vagas para, né, de atendimento aí da UTI para nossa região. A gente sabe que São Vicente tem trabalhado no sentido de melhorar a parte de saúde em vários pontos, enfim, os postos de saúde dos bairros, o novo hospital também, mas assim, de forma geral, o que chega para você? Qual é a maior dificuldade que vocês têm lá em São Vicente na área da saúde, falando nessa relação do conselho tutelar, das crianças, enfim, qual é a maior dificuldade que vocês têm lá? O que mais chega no conselho a respeito de saúde é questão de exame médico. Neurologista, por exemplo, é o que mais chega no conselho. A pessoa vai lá, faz atendimento, passa na UBS. Quando é para marcar o neuro, eles ficam 2 anos e não chamaram ainda para marcar. Quando chega essas demandas, eu normalmente encaminho para a Secretaria de Saúde, encaminho com cópia para o Ministério Público, eles marcam na mesma semana. Todos os ofícios que eu encaminhei foi marcado na mesma semana. A questão de vaga em UTI, por exemplo, eu nem sabia que eram só 10 vagas para a região toda. Normalmente, quando está lá a criança no hospital municipal, às vezes a gente fica sabendo pela rede social, todo mundo joga na rede social. Quando chega ao conselho, o nosso procedimento, a gente já vai e encaminha para o Ministério Público e normalmente é atendido bem rápido, mas também através do MP. Porque agora tem essa questão de fila do cross, qualquer coisa essa fila do cross. Isso, antigamente todo mundo, não, porque o cross, isso não vale nada esse cross. Eu não sei quem foi que inventou isso, mas assim, é horrível, tá na fila do cross, gente, ninguém consegue resolver nada. É uma luta para conseguir. Na verdade, só quem tem acesso a fazer algum tipo de alteração foi o médico que te avaliou ou a outra ponta que tem a vaga, mas ninguém mexe. Exatamente, né? Exatamente. Então, só se caso houver uma piora. É tudo muito demorado. É horrível. É que na verdade a gente está falando, né, do exemplo que eu estou dando de região. A gente tem uma demanda, né, muito grande aí na região e é insuficiente. A gente sabe que é verdade. Que é insuficiente. E pior que em todos os municípios, né? Não é em um município. Não, todos é a geral, mesma deficiência. É geral. Opa. Ligou na hora errada. Como é que é? Recentemente, São Vicente, pelo menos assim foi anunciado, parece que também teve um mutirão lá, né? De exames e tal. Eu acho que isso aí deve ajudar um pouquinho nessa situação dos exames para as crianças, de forma geral. Eu acho que ajudou muito, porque as demandas que nós tínhamos lá eram diárias. Agora, sim, diminuiu um pouco. As pessoas que tiveram esse acesso, tiveram a informação, foram lá e conseguiram rapidamente. Bacana. Renata, fala um pouquinho pra gente do teu dia a dia. Como é que funciona o teu dia a dia lá no conselho? Como é que funciona o esquema de plantão? Qual a região que você efetivamente atende? Né? Você falou que tem as divisões lá, né? São 2 divisões, insular e continental. Como é que é a rotina assim, do dia a dia, a divisão de vocês lá? Sim, são 5 conselheiros na área continental, 5 na área insular. Eu estou atuando na área insular. Então, nós temos... eu faço atendimento 2 vezes por semana, que é atendimento que eu fico o dia inteiro no conselho, o dia inteiro na sede fazendo atendimento. Tem um dia que é plantão 24 horas. O plantão 24 horas eu pego ele 9 horas da manhã e devolvo 9 horas do dia seguinte. E nos outros 2 dias, um dia é folga, que é o pós-plantão, sair do plantão, no outro dia está de folga. E o outro dia é externo, para poder resolver o que tiver que resolver na rua, porque nós temos muita visita para fazer. A demanda no conselho, principalmente, cada ano aumenta. E pós-pandemia aumentou muito mais. Hoje as pessoas, graças a Deus, elas têm informação de como denunciar, para denunciar. Então, assim, tem crescido bastante as nossas demandas. Então é isso, 2 dias de atendimento, 1 dia de plantão e 1 dia de folga, que é o pós-plantão, e o externo, que é para resolver essas questões que você tem o dia do plantão e o externo.
No plantão, às vezes, você tem visita para fazer e não dá. Porque acontece caso de plantão numa delegacia, no hospital, e às vezes a gente fica o dia inteiro atendendo aquela demanda. E também tem o final de semana, que é um final de semana por mês. Cada final de semana é um conselheiro. A gente pega no sábado de manhã e devolve na segunda de manhã. Aí é 48 horas de plantão. Renata, como é que vocês fazem, de forma geral, com uma situação que não é, vamos dizer assim, não é tão gritante, mas a gente sabe da importância que é a situação do lazer de forma geral. Chega alguma demanda para vocês, tipo, eu não consigo arrumar nenhuma atividade para meu filho, uma capoeira ou algo nesse sentido. Essas demandas a gente sabe que tem e às vezes não chega porque não se leva tanto a sério, mas tem esse tipo de demanda lá, como é que é isso? Eu nunca atendi nenhuma demanda dessa. Ao mês passado, uma mãezinha falou que tem um local que faz atividades, que ela foi lá reclamar, ela até eu tenho amizade com ela. Ela falou, a piscina já tá sem arrumar, já faz um mês. Eu falei, não, pode deixar que eu vou encaminhar o ofício para a Secretaria de Esporte para a gente saber o que está acontecendo. Mas assim, nunca recebi esse tipo de demanda lá. Bacana. Menos mal, né? Então, ou porque não tem a procura, ou porque não tem informação, né? Então... Pode ser, é verdade. Pode ser que não tenha informação. Qual é a participação de vocês quando eu digo, né, dos conselheiros de forma geral, nas políticas públicas voltadas para as crianças? Vocês participam, são convidados para participar? Vocês participam de reuniões, de alguns outros conselhos? Enfim, como é que é essa participação no dia a dia da cidade, assim, de forma geral? Olha, nós tivemos muita dificuldade aí no começo, porque eles não chamavam o conselho para nada, nenhuma reunião, ficávamos sabendo depois e assim, nós até brigávamos bastante, porque, como que é uma coisa do nosso interesse, do nosso dia a dia, vocês fazem uma reunião e vocês não chamam o conselho tutelar que está ali na ponta, que sabe o que precisa, porque não adianta você falar assim para mim, olha... você vem uma lei, nós colocamos capoeira. Mas tu sabe a demanda que é procurada? Não, tu não sabe, quem sabe sou eu. Então nós tivemos muita dificuldade. Agora eles entenderam e começam a convidar a gente. Mas assim, foi difícil, foi uma luta. Uma luta muito grande, mas a gente consegue tudo brigando ali, não é nada conversando. Nada é fácil, né? Nada é fácil. Agora parece que tá melhorando, mas é que eu sou muito briguenta. Eu vou mesmo pra cima e não tá errado e vamos. A gente tem direito de saber, a gente tem direito de estar informado, a gente tem direito de participar. Então, assim, mas a gente... É ruim fazer as coisas dessa forma, né? Porque eu acho que tem que ter uma parceria. É tudo para garantia de direito da criança e do adolescente. Então tem que haver essa parceria. E assim, agora está começando a caminhar. Legal. Vamos entrar num outro tema que é a parte de acolhimento, né? Assim, como é que funciona todo o procedimento de acolhimento de forma geral? Né? Vou deixar você à vontade para você escolher o tema e montar aí o quebra-cabeça aí com as informações. Por exemplo, a criança está tendo algum problema X qualquer lá tal, e aí foi definida essa situação de que ela precisa de um suporte. Como é que é feito essa situação? Chega ao ponto, claro, do judiciário ter que intervir, mas como é que é esse caminho? Mas da criança precisar de alguma coisa e o acolhimento Sim. procurar? O acolhimento, raramente. Eu nunca fui procurada por ninguém do acolhimento para falar que precisa de alguma coisa. Eu acho que eles mesmos ali na rede, eles vão conversando, porque tem muita criança no acolhimento que passa por médico, tem muita criança hoje no acolhimento que tem problema, a saúde mental está muito grande em São Vicente, então nós temos muitas crianças e adolescentes acolhidas com saúde mental abalada e passam no médico. Eu nunca tive problema a questão disso, de falar assim, não estamos conseguindo.
Mesmo porque os acolhimentos, eles têm um contato bem próximo. O nosso promotor da infância lá, doutor Eduardo, nós temos um contato com ele de mandar mensagem no WhatsApp, tanto os conselheiros como os responsáveis dos acolhimentos. Então, não é uma dificuldade que tenha. Bacana. Do outro lado agora, até a criança chegar no acolhimento, como é que funciona o procedimento de forma geral em São Vicente? Tem uma criança X que precisa ser, né, acolhida. Para chegar nesse ponto e tomar essa decisão, qual é o trâmite, como é que é o caminho? Conta um pouquinho para a gente nisso. Depende da situação. Às vezes nós temos uns casos de plantão assim que você tem que, na hora, acolher aquela criança. O acolhimento é em último caso. A gente só leva para o acolhimento se não tiver outra opção. Então, tem uma criança ali que ela precisa ser aplicada uma medida protetiva. Primeiro, a gente vai ver se não tem nenhum familiar, uma pessoa próxima, alguém que aquela criança tenha afinidade. Se você não encontrou ninguém, leva para casa de passagem. Nós temos uma casa de passagem lá. Leva para casa de passagem. Aí o conselheiro, ele faz um relatório, o porquê ele colocou aquela criança ali, o porquê ele aplicou aquela medida. Então, às vezes é uma medida que só tem que ser tomada ali naquele momento, que não é para ficar lá. Depois tem a equipe técnica no acolhimento, que ela vai trabalhar aquela família, ver qual é a situação, porque quando a gente acolhe uma criança, é sempre assim, não é para ela ficar ali, ela tem que retornar. O intuito é sempre trabalhar a família para ela poder retornar. Então, se vai para casa de passagem, é um caso que não tem como retornar naquela família, ela fica ali até a própria equipe técnica, ela informa o judiciário, né, que é para o juiz poder dar guia se tiver que ir para outro acolhimento, que é para ficar, porque ali é casa de passagem, só ela só pode ficar ali 3 meses no máximo. Se tiver que ir para outro acolhimento, aí nós temos 3 acolhimentos em São Vicente, fora a casa de passagem. Bacana. De forma geral, Renata, qual a maior demanda que você tem, assim, né, no dia a dia, assim, né? Seja saúde, educação, enfim, qual a maior demanda que, no caso, né, tenha na cidade ou que tenha passado por você, né? Eu atendo diariamente, vaga em creche. Eu acho que quase todo dia eu faço ofício de vaga em creche. Porque nós não temos, eu acho que é geral, né? Não é só em São Vicente, é geral. Eles acham que, não precisa de creche, mas tá na lei, é direito da criança. Então é o que eu falei, se vira, arruma a vaga que a criança precisa, é um direito dela. Antes tinha aquela questão assim, eu não sei aqui, mas em São Vicente era, não, a creche é pra mãe que trabalha. Onde está escrito que a creche é pra mãe que trabalha? A lei diz que a criança tem direito à creche, não é a mãe que trabalha. Eu trabalhei em creche. Eu trabalhei em 2 creches. Uma creche era bem tranquila. A outra, chegava na sexta-feira no final da tarde, eu ficava super preocupada, porque eu sabia que tinha criança que ia para casa e que ela não tinha que comer. Então, às vezes, a creche não é porque a mãe trabalha. Não, você não sabe aquela situação. Aí a criança, ela tem o direito. Então, bastante questão de vaga em creche. Hoje aumentou muito a questão de usuários de entorpecentes, os pais. Então, assim, a gente tá com uma demanda muito grande disso, as pessoas fazerem denúncia porque deixa a criança sozinha, porque os pais estão usando drogas, maus tratos e a negligência, tem bastante. Chega muito caso, né, ou enfim, pedido para vocês de auxílio nos benefícios dos governos, enfim, chega esse tipo de demanda para vocês? Chega, mas quando chega no conselho a gente já faz o encaminhamento, manda pro CRAS e é atendido lá, eles já marcam um horário rapidinho, mas sempre tem alguém que não sabe qual é o início e vai pro conselho para pedir a orientação de como fazer. Pelo que você está assim, né, pelo que você está passando aí, a relação é boa com a gestão, né, no caso. Vocês acabam pedindo
e eles acabam que meio que atendendo de uma forma ou de outra, né? Melhorou agora, porque nós tivemos aí mais de 2 anos em guerra. Guerra, era guerra total. Agora deu uma melhorada. O prefeito deu um passinho para trás, os conselheiros não, vamos se entender. Então, assim, agora deu uma melhorada, mas o começo foi muito difícil, muito difícil. Mas graças a Deus, estamos tentando nos entender, estamos começando a nos entender. O começo foi muito difícil, muito difícil. Mas agora tá, graças a Deus, tá indo. Tá, legal. Pegar agora no calcanhar de Aquiles, que é o de todas as cidades, né? As crianças na rua vendendo. Como é que é isso? Como é que tá isso lá? Como é que é o dia a dia disso? Esses dias, né, aqui eu estava até conversando com um conselheiro e nós estávamos tomando café e foi assim, a situação complicada, né? Eu sentado com ele tomando café e chega uma criança para vender. A minha situação, a minha reação foi espontânea, né? Eu olhei para ele como assim, disse, cara, e aí, né? E ele fez Como é o que quê? a gente vai, O que ele como é fez? que a gente vai tratar isso, né? Eu falei, cara, isso é diário. Ele falou, cara, isso é toda hora. Aí chamou o menino, a criança sentou, tal, como é que é seu nome, de onde você é, tal, foi tirando a informação aos poucos, foi ali espremendo. Enfim, uma criança que veio passar o final de semana, né? A gente estava numa sexta-feira, né? Então, véspera do final de semana, então ela veio na quinta ou quarta, ia passar o final de semana e ir embora só na outra semana. Veio para passar um período a mais E do que o final resolveu de ver, semana. aí a mãe colocou ele pra E vender. aí a mãe, na outra quadra, tal, explicando, tal, né? Ele explicando que ou eles iam pra praia de manhã ou iam pra praia à tarde, e o outro período vendia, tal, enfim, que eles estavam há pouco tempo na cidade, enfim, cara, é algo que a gente vê, claro, as crianças chamam mais atenção, Sim. né? Mas a gente sabe que a situação de rua é uma situação geral, né? Eu sei porque eu faço um trabalho de entrega de alimentos na rua, então a gente sabe, né, do dia a dia, quando a gente vê uma criança, a gente tenta puxar o fio para entender por que está ali e tal, e dar o devido direcionamento para não deixar aquela criança ou aquela família com criança na rua. Mas como é que está isso lá? Como é que é isso? Eu sei que é um tema extremamente, assim, delicado, ninguém quer falar, né, na verdade. É aquela situação do defunto no filme do Bob. Ah, tá na zona 3. Não, na zona 3 não tem ninguém. Pegou da zona 3 e jogou na zona 4. Não, na zona 4 não, já tá na zona 1. E assim, amanheceu o dia, o presunto vai aparecer em algum lugar. Mas como é que é isso, mano? Olha, no primeiro ano do Conselho 2020, essa situação estava assim, terrível, terrível. Porque nós tínhamos uma abordagem que não tinha nem para onde ligar. Porque, na verdade, vamos lá, essa questão não é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele requisita o serviço. Não é ele que executa, ele requisita. Então, assim, nós não tínhamos uma equipe de abordagem que funcionasse. Hoje nós temos uma equipe que eu tenho o número deles aqui todos, normalmente as pessoas ligam no telefone do plantão do Conselho Tutelar. E o conselho, até estamos para conversar sobre isso, porque assim, o número tem que ser divulgado, não tem que ligar para o conselho. Existe uma equipe de abordagem, tem que ligar direto para a equipe. Mas toda vez que essa equipe, outro dia eu estava com um amigo, ele falou assim para mim, esse pessoal aí, um amigo que trabalha de Uber, ele falou assim, esse pessoal aí, você é louco, eu trabalho 24 horas, porque eu vejo eles por aí tudo. Eu falei, que bom, porque todo mundo fala que eles não estão na rua, que eles não trabalham. Ele falou, não, pô, eu vejo eles direto. Então, assim, hoje, qualquer horário que eu ligo pra eles, ligaram aqui, tem uma criança ali. Eles vão lá, eles me mandam foto às vezes pra não falar assim, pra não falar que eu não fui, toma aí, eu tô aqui, não tem ninguém agora, então, ou foi embora, ou nós temos uma equipe que atua. Estávamos com um problema que até outro dia foi falado em reunião, porque falou, mas eles não estão informando, vamos até oficiar isso, porque o responsável falou, não, a gente faz o relatório de tudo, porque o pessoal acha assim, as pessoas que não têm a informação,
pessoal da abordagem vai lá, pega aquela criança e leva embora. Mas não é isso. A abordagem não funciona dessa forma. Ele vai ali, ele vai conhecer aquela criança, vai ver a história dele, criar um vínculo, encaminhar para assistência social para poder trabalhar aquela família. É CRAS, é CREAS. Então é isso. Hoje a gente liga, eles atendem. Eu nunca deixaram de me atender, pelo menos, qualquer dia, qualquer hora. E também, eu já ouvi conselheiro falando assim, não tem nada a ver com conselho. Tem tudo a ver com conselho. Gente, se vocês ouvirem falar não tem nada a ver com conselho, fala assim, esse conselheiro não sabe de nada. É isso. Por quê? O conselho tutelar, ele não executa, mas ele fiscaliza. Então, se você vê que o serviço não está funcionando, como você fala assim, eu não tenho nada a ver com isso? Você está ali para fiscalizar. O conselho tutelar... É uma das funções, né? Exatamente. O conselho tutelar, ele é um órgão fiscalizador. Então, um conselheiro que fala assim, não é problema meu, não tem nada a ver com isso, papo furado. Ele tem tudo a ver com isso, porque se ele não está fiscalizando, ele está sendo omisso. Não tem muito o que falar. Envolve criança, o conselheiro Exatamente. tem que agir em todos os pontos. Seja no ingresso para um parque, seja numa UTI que tenha necessidade. Então... Eu fico louca quando eu falo, não, mas não tem nada a ver com a gente. Como que não tem nada a ver com a gente? Tu tá aqui fazendo o que tu não tá fiscalizando? É doído. Bom, vamos mudar um pouquinho para dar uma acalmada. Na última eleição, quantos candidatos foram para a fase de escolha, né, para a fase de votação? Você lembra dessa? Na última eleição, tinham, se eu não me engano, por volta de 110 inscritos. Tá. Teve a prova, que conseguiram passar na prova e que foram para a eleição. Chegaram, né? Isso, foi, se eu não me engano, 37. Então, assim, mais da metade ficou ali na prova. Essa eu ainda não sei como está, mas também tinha mais de 100 inscritos. É isso que eu ia perguntar agora. Nessa, quantos inscritos? Eu não tive como... Eu não contei, na verdade, porque como não foi por ordem de... Antes chegava lá, era por ordem de chegada hoje. O pessoal, quando começou a inscrição, o que me disseram é que um menino... um adolescente, um aprendiz que estava trabalhando lá, ele que estava recebendo o pessoal para fazer a inscrição. E alguém chegou, não, pode escolher. Ele não sabia que era por ordem. Não, pode. Aí depois liberou para todo mundo. Então, se você for lá, tem gente número 200. Eu não vi exatamente. Mas aí o 198 tá vago. Exatamente. Então, mas o que me disseram é que tinha uns 110, 115, por aí também. Não tenho certeza do número. Agora a gente vai saber quarta-feira quantos passaram na prova, né? Se vai ter algum recurso ou não. Aqui foi aproximadamente 200 inscritos. E aí, na prova, na fase, né? Na última fase aí, ainda permanecem 50. Eu gostaria que tivesse todo mundo passado. Eu quero bastante candidato. É bom que a gente divide esses votos aí. Vamos dividir voto. Quanto mais candidato, menos voto. Olha que maravilha. Dá mais opção, né? Sim, exatamente. Porque hoje, Até porque você, assim, né? É uma eleição bem complicada que você tem que explicar que primeiro que você não vai votar no lugar que você costuma votar. Sim. Depois que você vai votar em mais de uma pessoa, cara, as pessoas dá um tilt, né? Porque ela fala, não, como assim? Eu tenho que votar, eu voto sempre ali, vou ali, não vou poder votar, não, você vai votar aqui. Aí você chega aqui, não, eu não quero votar no Joãozinho, tem que votar, eu posso votar no Joãozinho, na Maria e tal, mas como assim? Mas não é só um e tal, então... É verdade, tem que explicar direitinho. Mas deixa eu corrigir o que eu falei. Eu disse que eu queria que todo mundo passasse. Mentira, eu não queria que todo mundo passasse, porque tem gente... Eu já vi pessoas que vai ali fazer a inscrição, fazer a prova, que não sabem nem o que está fazendo ali. Que tu pergunta assim, mas o que os qualificados Exatamente, os qualificados, exato. O que é garantia de direito? Não sabe responder. Mas o que é o ECA? Não sabe responder. Tu tá fazendo o que aqui? Não, mas o fulano falou que era para eu me candidatar, ou o vereador, ou não sei quem. Aí a pessoa vai. Então, esses aí eu queria que já nem passasse no processo. Porque depois chega lá, primeiro que não sabe o que tá fazendo,
Ou então, não vai aguentar o tranco, não vai fazer o que tem que ser feito. Então, assim, gente, não gosta de criança. Aí tem gente, não gosta de criança. Não, mas tudo bem, você não precisa gostar de criança, mas você tem que saber. Entender. Exatamente. Você não precisa gostar, você precisa garantir o direito dela. Então, é isso. Você não precisa morrer de amor por criança. Mas é difícil um conselho tutelar não gostar de criança, gente. Não tem como. Aqui tem essa fase que tem a redação, que acho que, né, já corta aí uma boa parte nesse sentido aí. Se o cara, né, não tiver noção do que ele está fazendo ali. Exatamente. A redação aqui falou o quê? Eu não sei qual foi. Foi no tema prático de falta na escola, não é falta o nome, como é que é? Evasão escolar? Evasão escolar. Ah, tá. E aí você tinha que, né, comentar, enfim, quais seriam os procedimentos e, quais seriam os artigos que se enquadravam. Né? Tinha que colocar um artigo ali? Tinha que citar os princípios. Você tinha que citar, acho que 5 princípios, parece. Foi meio tenso nesse sentido. Então, Entendi. foi onde aí acabou tirando, né, algumas pessoas. Mas tem gente que não tem nem perfil, né? O melhor nesse sentido da redação é que, assim, se você zerar a redação, você já não passa. Assim, se o cara não colocou nada na redação, você chegou lá e leu e falou, não, isso, onde está, né? Onde eu estou? Então, se ele zerou a redação, ele não, a prova dele nem foi corrigida. Então ele já zerou meio que... Foi meio que uma forma de... Não sabia disso, não. Interessante. Então, para eles corrigirem a prova, né, normal, né, de opções, né, do xizinho, você tinha que não ter zerado a redação. Em São Vicente não teve redação, tava todo mundo desesperado. Com medo que tivesse redação. Bacana. Bom, eu acho que nós já estamos aí há quase 1 hora. Queria agradecer, né, a sua presença, a sua visita, ao seu tempo, né, que disponibilizou aí um pouquinho do seu tempo aí, da sua rotina, para conversar um pouquinho para a gente de como que é a rotina, né, um pouquinho da rotina do Conselho Tutelar, um pouquinho da estrutura que é São Vicente, né, a cidade próxima aqui do lado da nossa, aqui de Santos, mas conhecendo aí esse meio aí, que é o meio da criança, que é um meio que precisa de atenção. Vamos lembrar, sim, que esse ano é um ano de escolhas, então vamos ficar atentos, vamos participar, se tiver reuniões no bairro ou nas associações, nos clubes, falando sobre as crianças, procurem saber, porque esse ano é um ano importante que, né, vai dar uma oportunidade para você escolher pessoas que vão trabalhar com criança nos próximos 4 anos. Então, passar a palavra para você, queria, né, te agradecer aí, e o espaço está aberto, quando você quiser voltar também, estamos à disposição para, né, trabalhar não só o tema da criança, mas algum outro tema que você queira. Também, se você quiser deixar algum recado, passar alguma coisa para alguém, cobrar alguém, bater em alguém, agora é o momento final e oportuno. Eu gostaria de falar que a participação da comunidade, né, nesse procedimento, nesse processo de escolha dos candidatos é muito importante. Então, assim, não vai votar porque, mas fulano é meu amigo, ele pediu. Vai lá, conhece o candidato, pergunta para ele por que você está aqui, o que você quer, o que você espera, o que você acha. Ou se já for candidato, o que você fez? Exatamente. Né? Vê se aquela pessoa ela é qualificada realmente para estar ali. Não porque o fulano mandou, não porque eu preciso do salário, porque na verdade se for ali por causa do salário está lascado, porque não vale a pena. É um estresse diário, não é o cansaço nem tanto físico, mas é o cansaço mental, que às vezes a gente fica assim, gente, às vezes tu para no meio do atendimento, sai, vai chorar e volta. É isso, então escolhe direitinho, vai ali, vê se aquele candidato é qualificado, vê o porquê ele está tentando essa vaga, e é isso, pra ver. Então, viu, é isso mesmo? Ele é qualificado? Ele não tá ali porque eu vou porque o salário é legal?
vai ser o péssimo conselheiro, se ele estiver ali por isso. Então, veja ser qualificado. E eu quero te agradecer pelo convite, muito bom estar aqui, muito obrigado. E estou à disposição, se você precisar aí, só chamar. Bacana. Quem sabe aí mais pra frente, deixa as coisas caminharem, aí a gente faz um bate-papo geral aí com outros candidatos. Eu vou trazer outros candidatos, outros conselheiros de outras cidades, né? Pra gente poder conversar, entender um pouquinho aí da nossa região, né? E acho que é isso que é importante. Renata, obrigado. Pessoal, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, sempre. Foi seu dia, uma palavra amiga, uma notícia boa. Isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe.